Olá, você conhece a cúrcuma? Sabe de onde ela vem? Sabe como que se consome, como se usa nas receitas? Sabe a diferença entre pó ou ela no seu formato original? Muito legal, vamos falar a respeito de todos esses temas hoje. Eu sou o Gustavo, especialista de alimentos naturais da Cola Andina, e vem comigo nesse vídeo. E de onde vem a cúrcuma? Muitas vezes as pessoas misturam algumas palavrinhas, então vamos aproveitar para dar os nomes corretos aqui a esse alimento fantástico. Primeiro, a cúrcuma ou cúrcuma longa é a mesma coisa que açafrão da terra. Então, quando você ouvir cúrcuma, cúrcuma longa, açafrão da terra, a gente está falando da mesma raiz, tá? Que é uma raiz. Aí existe uma palavrinha que às vezes gera um pouco de confusão, que é açafrão. Açafrão da terra é uma coisa, açafrão é outra. O açafrão, sem ser da terra, ele é aquela florzinha que também é originária da região do Mediterrâneo, assim como o azeite, que nós já comentamos aí em alguns outros vídeos, que é só a pétala da flor. Então, o açafrão, sem ser da terra, ele é um outro negócio, um outro produto, que no final, quando você vê em pó, até é relativamente parecido, tá? Mas são coisas diferentes. Então, só para a gente deixar isso aí bem esclarecido. Agora, a cúrcuma longa, o açafrão da terra, que é o nosso assunto de hoje, ele é originário da Ásia, especialmente da região da Índia. Obviamente, como todos os alimentos, né, não é de agora, é de 500, 700, talvez em alguns casos até 1000 anos atrás, eles começaram a viajar pelo planeta. Então hoje, de repente, você tem aí no seu quintal a semente de cúrcuma, a cúrcuma plantada, né? Mas originalmente a cúrcuma é da Ásia e ela é um alimento, uma raiz da mesma família do gengibre, que é utilizado na alimentação, na nutrição. Existem algumas questões da medicina ayurveda que tratam da cúrcuma como remédio, mas aí é um outro assunto muito específico que a gente pode explorar num outro dia, porque aqui nós vamos falar de comida muito gostosa. E qual a diferença entre você consumir a cúrcuma fresca ou consumir em pó? Bom, a pó nada mais é do que a fresca, seca, cortada em tirinhas, em pedacinhos pequenininhos e depois triturada num moinho ou num pilão. Então, em termos nutricionais, não tem diferença nenhuma. O que você tiver de nutrientes numa, você vai ter na outra. Mas em termos operacionais, práticos, você vai ter bastante diferença. Porque imagine um exemplo que a gente pode fazer a comparação super fácil. Você pegar um alho. Muitas vezes você pode usar um alho inteiro e colocar no seu arroz. Só que eu acho difícil, fora alguns aí fãs de alho como eu, que podem pegar aquela cabeça de alho e falar, eu vou mordê-la direto aqui junto com o arroz. Ok, mas não é comum. O que você vai fazer com o alho? Você vai triturar o alho e aí você vai preparar arroz junto com o alho triturado. Então, a cúrcuma é a mesma coisa. Se você pegar a raiz seca, cortada em pedacinhos, que é a primeira etapa para facilitar a trituração, seja em moinho, seja em pilão, e você colocá-la direto em alguma receita sua, você vai morder aquele açafrão depois, junto com como estivesse mordendo a cabeça de alho do exemplo que eu dei. Não é uma coisa muito gostosa, não é uma coisa muito prática e não é uma coisa que vai talvez atingir os seus objetivos do ponto de vista culinário. Porque muitas vezes a gente usa a cúrcuma na culinária para dar cor, para dar aroma, e ela, quando está no seu formato de raiz, ela não consegue necessariamente atingir esses objetivos. Então, o melhor é você utilizar simplesmente ela em pó, que é uma coisa mais fácil, mais prática, até para você poder diluir, trabalhar com o que você estiver trabalhando e poder chegar no seu objetivo. Mas já falamos, mas eu queria reforçar. Nutricionalmente, é exatamente a mesma coisa, porque o pó é a raiz seca, triturada. Não tem diferença nenhuma. E você está gostando de conhecer um pouquinho mais a respeito da cúrcuma? Então, para você saber, nós temos a cúrcuma, que é absolutamente pura, não é diluída em absolutamente nada, é cúrcuma, que inclusive é de nosso próprio plantio, no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, e você pode comprar essa cúrcuma com um cupom de desconto, um descontão super legal. Veja aqui no descritivo do vídeo no YouTube, está escrito lá, YouTube 30. Você vai pegar esse cupom, YouTube 30, e vai digitar lá no nosso site, na Cola Andina, para obter esse desconto. E depois, quando você receber a cúrcuma na sua casa e começar a consumir, você comenta para a gente o que está acontecendo e o bem que ela está fazendo para você e para sua família. E como que você usa a cúrcuma como anti-inflamatório? Veja, em muitos vídeos nós falamos de tantos alimentos, mas eu vou fazer a mesma ressalva desses vídeos. A cúrcuma é alimento, tá? Talvez em algum outro canal você encontre bastante comentário a respeito de medicamentos, de outras coisas, aí a abordagem é um pouco diferente. Mas aqui, como a gente fala de alimentos, a gente tem que entender que os alimentos foram criados pela natureza para um determinado objetivo e que esse objetivo ele é um objetivo que varia de corpo para corpo.
Então, uma das primeiras coisas fundamentais quando a gente fala de alimento, qualquer que seja o objetivo, e que nós vamos discorrer um pouquinho aqui no caso da cúrcuma, é você consumir quantidades elevadas daquele alimento não faz diferença, tá? Porque você fala assim, mas eu tenho aqui um remédio para dor de cabeça de uma intensidade 1, intensidade 2 e intensidade 3. Tudo bem, você pode variar de acordo com a intensidade. Mas alimento não, ele vai entrar no seu corpo e ele tem aquela capacidade até onde ele consegue ir. Ele não vai além disso, não existe intensidade, tá? Então controle sempre a quantidade. Agora, como que você vai ter então o benefício anti-inflamatório? Agora você vai entender por que eu fiz essa ressalva. Justamente a gente evitar consumir de forma errada e excessiva, onde você jogaria fora o seu tempo e o seu dinheiro. A cúrcuma, ela tem uma característica anti-inflamatória, por isso que ela é um dos pontos centrais da Ayurveda e da cultura indiana, por exemplo. Pesquise a respeito disso no seu aplicativo de inteligência artificial, que você vai encontrar muita informação a respeito. O efeito anti-inflamatório dela, que é fato, já consumido há milhares de anos por causa disso, não é só porque ela deixa aquele saborzinho gostoso e aquela cor bonita, mas é principalmente por causa disso, é no consumo recorrente, ou seja, é no consumo contínuo, pequenas quantidades sendo consumidas todos os dias, ou na grande maioria dos dias, não é um remédio, você é obrigado a consumir todos os dias, mas é ter a cúrcuma no seu consumo recorrente. Então você fala assim, puxa, eu como arroz todos os dias, por exemplo. Eu não vou colocar cúrcuma todo dia no arroz. Até porque se eu colocar todo dia no arroz, no dia que eu colocar o feijão em cima do arroz, a cúrcuma até se perde um pouco lá, os sabores ficam misturados. Perfeito, é isso aí. Mas você consome 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se não colocar no arroz, você coloca no leite, você coloca numa carne, você coloca em outros lugares. A questão é, consumo recorrente e contínuo de pequenas quantidades é o que com certeza vai permitir a cúrcuma nutrir o seu corpo e ter esse efeito anti-inflamatório pela qual ela é tão famosa. E como que você usa a cúrcuma para emagrecer? Muito bem, essa é uma pergunta bastante complexa e simples ao mesmo tempo. A cúrcuma sozinha não vai fazer você emagrecer, tá? Isso é muito importante. Não existe, aliás, nada que efetivamente sozinho faça você emagrecer, tá? Se alguém disse isso para você, eu sugiro você questionar a pessoa do ponto de vista técnico-científico de como ela chegou nessa opinião. Mas a cúrcuma, justamente sendo um alimento anti-inflamatório e você consumindo com frequência, ele desinflama suas células onde a gordura fica depositada. Então, dentro de um contexto muito maior de redução alimentar, quantitativa, comer menos, comer mais certo, menos carboidrato, mas sem cortá-los, mais proteínas, fazer todo o equilíbrio que é o que no final nos leva a emagrecer, não como dieta para depois engordar de novo, mas como reeducação alimentar, a cúrcuma sim entra nesse pacote de ações, de novo gente, pacote de ações, tá? A cúrcuma sozinha não vai resolver esse problema. E ela ajudando no processo anti-inflamatório, como nós já comentamos antes nesse vídeo, ela vai ajudar no processo de desinflamação das células, onde ficam depositadas as moléculas de gordura. E aí, com isso, com certeza, ela será um apoiador do seu processo. Então, espero que você teste e obtenha sucesso aí no seu projeto. Como que usar a cúrcuma em pó ou raiz? Como é que isso é bom para a saúde, né? De todo jeito que você usar a cúrcuma, ela será boa para a sua saúde. Como nós comentamos um pouquinho antes, em raiz ela é mais desafiadora para você combinar, preparar, cozinhar, e em pó ela é mais fácil. Mas fique à vontade, você fala assim, igual de repente um produto que eu comprei em flocos, eu descobri que a cúrcuma em raiz, em pequenos pedaços, funciona super bem numa preparação X qualquer aí que eu faço. Perfeito, você estará consumindo corretamente se você mantiver a frequência como a gente comentou antes. Então não se preocupe, se quiser focar no pó que é mais fácil, e mais prático, mas se você achar uma combinação com a raiz, tá excelente. O importante é que você tenha a cúrcuma como um dos seus alimentos aí de consumo frequente para ajudar muito na sua saúde. Nesse vídeo nós aprendemos que a cúrcuma longa ou açafrão da terra são a mesma coisa, que isso não tem nada a ver com o açafrão, que é a flor que é criada na região do Mediterrâneo, que são coisas diferentes, e aprendemos principalmente que a cúrcuma deve ser consumida então todos os dias de maneira recorrente, ou pelo menos com frequência, na sua dieta, na sua alimentação, para que você possa obter os benefícios que esse alimento incrível traz para o nosso corpo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero também que você pesquise um pouquinho mais a respeito, para aprender mais, para pegar mais informações, é sempre muito rico, e a gente se vê em um próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção hoje.